você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Não vou cansar muito vocês, irmãos. Apocalipse 16, versículo 16. O que é que diz aí, irmãos? Eu quero pedir para vocês lerem, pelo amor de Deus. Irmãos, leia aí Apocalipse 16 e 16. Diga, Deus vai falar comigo. Eu te peço isso. Em nome de Jesus. Pode sentar. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Eu quero trazer uma palavra hoje. Eu quero ministrar uma palavra hoje com esse tema. O Armagedon. Repita. Está havendo uma correria das nações para se armarem. Quase todas as nações do mundo correm para se armar. O Irã está brigando com o mundo todo para criar uma bomba atômica, coisa que a Coreia do Norte já fez, o Paquistão, a Índia. E as armas atômicas hoje que o mundo tem, elas são suficientes para destruírem o mundo 16 vezes. Os Estados Unidos têm 3.000 ogivas nucleares. A Rússia tem mais de 2.000 ogivas, fora os tanques, as outras bombas convencionais. E quando a gente vê isso, tanta correria para comprarem armamentos, não obstante o fato de que o mundo passa fome, nós ficamos nos perguntando por quê. É porque o mundo se prepara para uma grande guerra. É porque o mundo está se preparando para aquela que será a guerra mais famosa de todos os tempos. O mundo se prepara para congregar-se no Megido, na grande guerra do Armagedon. Antes disto, porém, o mundo passará a saber que os seguidores do Nazareno sumirão desta terra num abrir e fechar de olhos. Antes disto, os seguidores de Cristo ouvirão o som da última trombeta tocando e anunciando que a hora de deixar o planeta Terra chegou. Aleluia. Quando eu estava dirigindo uma igreja aqui, Imperatriz, e essa história já faz mais ou menos 8 anos. Em um domingo à tarde, eu estava passando a televisão de um canal para o outro, e olhei, o programa do Gugu Liberato estava fazendo um documentário sobre a vida do Chico Xavier, o maior médium do Brasil.
E o programa do Gugu foi lá em Minas, visitou o Chico, falaram sobre as suas obras e tudo mais. E o próprio Gugu visitando o Chico Xavier. Você pode encontrar esse vídeo no YouTube. O Gugu estava entrevistando o Chico Xavier. E em um certo momento ele disse: Chico, tem alguma coisa para acontecer no mundo que vai chamar a atenção do mundo todo? Tem alguma coisa grande para acontecer que vai chamar a atenção do planeta inteiro? E ele disse: tem, Gugu, vai acontecer uma coisa. Algumas naves extraterrestres estão se aproximando da Terra. Ele disse: essas naves estão se aproximando do planeta Terra. E quando elas chegarem no planeta, elas serão invisíveis. Ninguém vai ver estas naves. E essas naves, elas vão sugar pessoas. Elas vão levar pessoas daqui para cima. Olha, de repente, vai sumir uma multidão incalculável de pessoas que estas naves vão sugar. Vai levar. E o Gugu ficou olhando para aquilo ali, admirado, espantado, ficando com medo. O que é isso, Chico? E ele disse: é verdade, essas pessoas vão sumir de repente, não vai ficar rastro, não vai ficar nada, elas vão simplesmente sumir. E o Gugu disse: mas é muita gente. Ele: é muita gente. Mas de onde, Chico? Ele disse: do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Índia, do mundo inteiro vão sumir pessoas. E o Gugu ficou amedrontado. Ele disse: calma, Gugu, mas eu quero acalmar você, porque nas minhas visões eu pude perceber que pessoas assim como você não vai, que pessoas assim como eu não vai. Fique tranquilo, porque nós não vamos participar disso. E quando eu vi aquilo domingo à tarde, eu levantei a mão e disse: mas eu vou, eu estou esperando soar da última trombeta, anunciando a volta de Jesus. Quantos estão esperando isso? Levante a mão e dê um brado de glória. Aleluia. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses 4,16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e também nós, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nas nuvens. Talvez esta mensagem não seja muito convencional, talvez não seja muito convencional hoje, mas eu penso que não há nenhuma mensagem que alegra mais a alma salva do que aquela que lhe dá a esperança do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Eu sei que isto vai acontecer. Eu creio que isto vai acontecer. Eu espero isto acontecer. Escute aqui, minha irmã. Um dia pode ser que a sua cozinha fique vazia e os pratos por lavar na pia, porque você sumirá de lá. Eu sei que um dia o seu carro pode ficar desgovernado, porque você sumirá de lá. Eu sei que um dia aviões ficarão sem pilotos, porque eles sumirão de lá. Eu sei que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja, e quantos esperam, alegra-te e exalta o Senhor. Aleluia. Eu não estou esperando o buraco na camada de ozônio. Eu estou esperando o próprio céu se abrir e Jesus retornar com poder e grande glória para nos arrebatar, para estar junto de si. É esta minha esperança, a sua vinda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Escute aqui, você amigo que veio neste culto. A maior esperança desses salvos aqui
não é comprar uma casa nova, um apartamento ou o último carro lançado pela Chevrolet, a Ford, a Audi, talvez a Mercedes. A maior esperança de cada crente salvo é ouvir o som da última trombeta e sair desta terra num abrir e fechar de olhos. É esta a nossa maior esperança. Quantos estão esperando isso? Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Estava tendo uma vigília lá em Salvador. Deus estava derramando um poder grande e uma irmã caiu lá no meio. E ela ficou um tempo ali, depois pegaram ela, e quando aquela irmã acordou lá, ela disse: ei, eu preciso dar uma palavra. Correu aqui no púlpito: eu preciso dar uma palavra. E os irmãos disseram: pois fale. Ela disse: nesse momento, quando eu caí aqui, eu vi um anjo pegar na minha mão e me levar na glória, no céu. E ela disse: eu não entrei lá, mas eu fiquei só na portinha, abri um pouquinho e eu olhei lá dentro. E ela disse: bem longe, como se fosse um pouco alto, eu vi um grande trono e alguém assentado sobre ele, que eu não conseguia enxergar direito, porque o seu rosto brilhava como o sol. Ele disse: e eu vi aquele homem com um molho de chaves muito grande. E de repente ele chamou um anjo. Aquele anjo chegou onde ele entregou um molho de chave. E aquele anjo começou a sair naquelas ruas. E ele disse: era rua para cá, rua para lá, rua em cima, rua embaixo. Era rua e mais ruas, avenidas. E aquele anjo ia de um lado, abria a porta, saía daqui, tirava a outra chave do chaveiro, abria aquela, ia lá do outro como um raio, saindo de um lado para o outro. E ela perguntou: meu Deus, o que é isso? O que é isso? E aquele anjo que arrebatou disse: é porque os moradores destas casas estão chegando. Ele tem pressa. Os moradores estão chegando. Ei, tu tens uma casa preparada na glória. Aleluia. Aleluia. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Eu estava vindo com o meu vice-presidente. Eu tinha ido pregar lá em São Paulo. Estava no aeroporto de Congonhas, fazendo check-in. E veio um muçulmano, vestido de muçulmano, com uma revista. Onde eu estava, pegou na minha mão e disse: ei, eu quero te falar do único Deus verdadeiro, Alá, e Maomé, que é o seu profeta. E vim te dar essa revista que fala sobre o islamismo e o único Deus verdadeiro, Alá, e Maomé, o seu profeta. E eu segurei na mão dele e disse: eu quero te falar de Jesus, o único salvador do mundo. Se tu quiseres ser salvo e morar no céu, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O meu vice estava do lado assim e olhou: o que é isso? E eu digo: aceita Jesus, porque nós vamos morar na glória, no céu. Jesus vai voltar. O diabo trabalha, mas Deus também. Deus também. Aleluia. Arrebatamento. Logo depois do arrebatamento da igreja, a terra vai virar um caos. A terra vai ficar caótica. Clima propício para um líder mundial se levantar. Em meio àquele caos, um líder, um homem, vai se levantar. Pequeno chifre de Daniel. Aquele homem vai se levantar no mundo, prometendo trazer paz e trazer segurança ao planeta Terra. E ele vai fazer com que árabes e judeus deem as mãos.
E Israel vai olhar para aquele homem e dizer: é ele. E as nações vão olhar para aquele homem e dizer: é ele. Ele vai ter o apoio de uma grande igreja, e o líder daquela igreja será o profeta que irá seduzir religiosos para segui-lo. O líder daquela igreja será o falso profeta que vai seduzir a parte religiosa do mundo para segui-lo. A besta que surgiu do mar se aliará à besta que surgiu da terra. E aquele homem vai criar força. E aquele homem vai ser conhecido no mundo todo como grande líder mundial. Será respeitado. O maior líder que o planeta vai conhecer. Ele vai ter a perícia de Alexandre o Grande, o líder grego, aquele representado pelo leopardo com asas e falava da rapidez do seu governo. Ele vai ter a esperteza da águia romana, a robustez do urso russo. Ele vai ter a eloquência de Hitler. Ele vai ter a sagacidade de Mussolini. Então, com tudo isso, ele vai seduzir os povos e ser admirado e amado no planeta Terra. Durante um bom tempo, ele vai seduzir os povos a segui-lo, para que ele, então, coloque em pauta o seu verdadeiro intento, o de ser adorado como Deus, o de ser adorado como Deus. A Bíblia nos diz que nós encontramos no templo de Salomão, no templo e nas sinagogas naquela época de Cristo, 3 cadeiras. 3 cadeiras no templo. Essas 3 cadeiras estavam lá na época de Jesus. Essa cadeira da direita era conhecida como a cadeira de Moisés. Mateus 23:2, Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas, hipócritas e fariseus. Essa era conhecida como a cadeira de Moisés. Quem assentava nesta cadeira era o líder da sinagoga. O líder da sinagoga assentava-se aqui, na cadeira da direita. A cadeira da esquerda era a cadeira de quem seria convidado para ministrar no dia. O ministrante do dia sentava-se na cadeira esquerda. Na cadeira do meio é a chamada cadeira de Deus. A cadeira de Deus, Ezequiel 28,
nos fala sobre esta cadeira. O homem diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração, e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus quereis sentar, como se fora Deus. Lá em Ezequiel já tinha essa cadeira, todo o Antigo Testamento, a chamada cadeira de Deus. Mas essa cadeira ninguém pode sentar nela. Se você for nas sinagogas, essa cadeira ninguém senta. No templo de Salomão ninguém senta nela. É a cadeira de Jeová. Só quem pode sentar nesta cadeira é o Messias esperado. Ninguém mais pode se assentar. Um dia, Jesus foi lá na sinagoga e sentou nessa cadeira, a cadeira do ministrante, a cadeira esquerda. E Jesus ficou assentado lá, chegou cedo. Quando todos chegaram, ele já estava sentado na cadeira esquerda. Hoje ele tem a palavra. Hoje ele tem alguma coisa para falar. Hoje ele vai pregar. Daqui a pouco, quando todos estavam, vinha o líder da sinagoga e sentava-se na cadeira direita, trazendo o livro. O Antigo Testamento, a Torá. E ele entrou, viu Jesus assentado naquela cadeira, entregou o livro para ele. Essa era a cadeira do ministrante, essa era a cadeira do líder, a cadeira de Moisés, essa era a cadeira de Deus. Jesus pegou o livro, se dirigiu ao povo, abriu em Isaías capítulo 61, 1 e 2. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 e versículo 16 a seguir: chegando Jesus em Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, numa sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu, achou-se o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todos estavam de olho nele. Ele fechou o livro e pensaram: ele vai sentar na sua cadeira. Ele veio, chegou nesta cadeira, assentou-se e disse: hoje cumpriu-se esta palavra aos vossos ouvidos. Agora tudo que o anticristo quer, tudo que o anticristo quer é assentar-se na cadeira de Deus. Aquele homem do pecado vai se dirigir a Israel e de alguma forma o templo será reconstruído, o templo será reerguido. Eles vão arrumar o templo todo. As 3 cadeiras estarão lá, e aquele homem vai anunciar ao mundo todo que está indo visitar Israel. Ele vai dizer, e as televisões do mundo todo vão acompanhá-lo. E quando ele for lá em Israel, ele será bem recebido por todos os judeus. Os árabes estarão lá, os líderes mundiais o acompanharão, vai acompanhá-lo nesta viagem. E quando o anticristo chegar em Israel, em Jerusalém, todo o seu desejo é sentar-se nesta cadeira, é sentar-se aí nesta cadeira que Jesus sentou. 1 Tessalonicenses 2 e 4, Paulo escreveu: o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará na cadeira de Deus, querendo ser Deus. E ele vai, quando ele chegar em Israel, ele vai entrar no templo, ele vai olhar as cadeiras e ele vai dizer: eu vou sentar ali.
E ele vai se levantar e vai lá nesta cadeira e vai se sentar nela. A Bíblia diz que ele se assentará na cadeira de Deus. Ele vai se assentar nesta cadeira. Mas quando ele se sentar nesta cadeira, os judeus não vão aceitar. Eles vão dizer: ei, essa cadeira aí ninguém nunca senta. Esta cadeira é a cadeira do Messias. Nós estamos esperando o Messias e esta é a cadeira dele. Um dia o Messias vai retornar e ele vai se assentar aí. E isto vai ser um insulto para o anticristo. Ele nunca achou que seria tão insultado, tão envergonhado diante de todos os líderes mundiais. As televisões do mundo todo vão filmar. Alguns rabinos ortodoxos, radicais, correrão lá e pegarão pelo braço e digam: saia. Esta é a cadeira de Deus. Só quem vai assentar-se nela um dia é o Messias. Quando retornar, o Senhor não pode. As televisões todas vão estar filmando a vergonha do anticristo, e ele se levantará dela, quase que expulso. Ele vai sair do templo. Eles vão tirá-lo do templo, e ele, quando sair, vai se revoltar contra Israel. Ele não vai deixar isso barato. Ele não vai deixar isso de graça. Esta afronta não vai ficar de graça. E ele sairá a seduzir as nações para o confronto final, para a guerra final. Ele vai seduzir os povos para destruírem a nação de Israel. Escute aqui, escute aqui. Cadê os heveus? Desapareceram. Cadê os heteus? Desapareceram. Tantos povos da antiguidade desapareceram. Mas este povo se recusa a sumir do mapa. Israel, apesar dos anos, apesar dos inimigos, apesar das perseguições, a estrela de Davi continua de pé. A estrela de Davi continua sobre Jerusalém. E eu gosto de dizer uma coisa: dura coisa é se levantar contra Israel e Jerusalém. E tem um versículo que eu acho lindo na Bíblia, ele se repete 3 vezes. Eu acho bonito esse versículo. Deus dizendo: porque eu, Senhor, não escolhi entre todos os povos da terra outro povo, senão a Israel. E eu, Senhor, não escolhi outra cidade entre todas as cidades da terra, senão Jerusalém, para colocar ali o meu nome e a minha glória para sempre. Jerusalém é a cidade do grande rei. Dubai talvez seja a cidade mais bonita do mundo hoje. Dallas no Texas, muitas cidades nos Estados Unidos. Tóquio é uma metrópole, a cidade do México é enorme, São Paulo, Rio de Janeiro. Deus podia olhar e dizer: eu quero Rio, eu prefiro São Paulo. Mas ele olha para Jerusalém e disse: não, eu não escolhi outra cidade entre todas as cidades da terra, senão Jerusalém. Ali está o meu nome e a minha glória para sempre. Os Estados Unidos gastaram 3 bilhões de dólares. Quantos bilhões? Para desenvolverem uma arma que nunca usaram para si mesmo. Eles gastaram 3 bilhões de dólares para criar um míssil chamado Scud. Aquele míssil, o que é que ele faz? Quando o inimigo lança um míssil lá, esse míssil
Scud é lançado e pega o outro lá em cima. Antes que o míssil caia aqui embaixo, ele é destruído no ar. Os Estados Unidos gastaram 3 bilhões de dólares para criar o Scud. Nunca esse míssil serviu para proteger americano aos Estados Unidos. Em 1989, Saddam Hussein com o Iraque invadiu o Kuwait. O Kuwait foi invadido pelas tropas de Saddam e os Estados Unidos correu lá para expulsá-lo, para tirá-lo na tempestade no deserto, Operação Tempestade no Deserto. Os Estados Unidos empurraram Saddam do Iraque. Quando ele chegou em Bagdá, ele começou então a apontar as suas armas para Jerusalém, Israel. Naquele período, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Dick Cheney, ligou para o secretário ou para o general Colin Powell, que estava lá no campo de guerra, e disse: general, mande os mísseis Patriota, desculpe, irmão, falei Scud, Patriota para Jerusalém. O Patriota para Jerusalém. As baterias do míssil Patriota para Jerusalém era o nome do míssil. O general disse: eu não saio daqui sem ordens expressas do presidente Bush. O telefone tocou alguns minutos depois e o presidente Bush disse: general, se os B-52 não estiverem a caminho de Jerusalém em 5 minutos, o senhor será rebaixado a soldado. E os aviões foram para Jerusalém, armaram as baterias antiaéreas dos mísseis Patriota. E quando Saddam Hussein começou a lançar os Scud, o Patriota saía e explodia ele no ar. Os Estados Unidos gastaram bilhões para criarem uma arma que nunca protegeu o americano, nunca protegeu território americano. É porque Deus ama Jerusalém de uma tal forma que Ele coloca povos para dar vida por Jerusalém. Ele disse: eu darei homens por ti e povos pela tua vida, diz o Senhor. Quando Deus quer proteger um filho seu, Ele usa até o ímpio. Quando Deus quer te abençoar, Ele usa até o ímpio. Mas se Deus tem compromisso contigo, fica tranquilo, meu irmão, porque ninguém toca num fio de cabelo. Aleluia, aleluia. Porque os Estados Unidos são esta potência que são. Por quê? É porque eles receberam a herança de uma promessa bíblica onde Deus disse: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sempre que tem algum problema lá em Israel, os Estados Unidos é a favor, fica do lado de Israel. Fica do lado de Israel. Israel tem inimigo demais. Ô paizinho para chamar a atenção do mundo. Sabe? A Austrália é um grande país. Você passa dias e meses sem ouvir uma notícia da Austrália. O Canadá é um país grande. Você passa meses e meses sem ouvir falar do Canadá. Mas Israel, que não é o tamanho do estado do Maranhão, está na mídia todos os dias. Jornal Nacional, revista Veja, ele está na mídia todos os dias. Os olhos dos povos estão voltados para Israel e Jerusalém. Bendito o nome do Senhor, porque isto é por causa do Deus de Israel que está naquele lugar. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um livro na minha casa chamado Judeus e Gentios. Estava vendo um jornalista americano que foi cobrir a guerra dos 6 dias. E aquele jornalista disse uma coisa interessante. Quando as nações árabes se juntaram com o Egito para acabar com Israel, e o general Abdel Nasser dizia: Israel será aniquilado do mapa.
Israel será aniquilado do mapa. Aquele jornalista americano estava cobrindo a guerra. Ele disse: eu não entendo. Ele escreveu: eu não entendo. Porque um dia eu vi 10.000 soldados egípcios no canal de Suez se entregarem para 10 soldados israelenses. Ele disse: eles tinham tanques, eles tinham armamentos pesados, e os israelenses tinham só uma metralhadora cada um. E quando eles viram o israelense, eles foram entregando as armas, saindo dos tanques e se entregando de mãos para cima. E ele disse: eu não entendo. E ele correu lá depois e disse: ei, porque vocês se entregaram para 10 soldados israelenses? E eles disseram: não eram 10, eram milhões deles, que nós estavam ao nosso redor. Eram milhões deles. Deus ainda guerreia as guerras de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele disse, naquele livro, Judeus e Gentios, ele diz: no dia antes da guerra, um homem começou a andar pelas ruas de Jerusalém, subindo e descendo pelas ruas. Um homem vestido roupas esfarrapadas, subindo e descendo e dizendo: Israel, não tem mais, porque eu, Senhor, te guardo na palma da minha mão, e esta guerra é minha e não vossa, diz o Senhor. E aquele homem ficou o dia inteiro antes da guerra. Quando terminou a guerra dos 6 dias, 170.000 soldados do Egito, da Síria, do Líbano tinham morrido. Israel tomou o canal de Suez, as colinas de Golã, no Líbano. Israel alargou as suas fronteiras. Enquanto os inimigos morreram 170.000, morreram 700 soldados de Israel. É Deus provando que continua naquele lugar. É Deus provando que a estrela de Davi tem um Deus poderoso na terra. Agora, o anticristo vai seduzir as nações para acabar com Israel, seduzir povos. A Rússia vai vir e pela primeira vez a grande nação americana vai estar do lado deste homem do pecado. A grande China vai estar lá. Talvez o Brasil. E vai ser a guerra mais falada da história. Ele vai congregar os povos no grande vale do Mergido para a batalha final contra Israel, o anticristo. Todos os dias, as TVs do mundo todo vão mostrar. Atenção, senhores, bom dia. Está chegando hoje o grande exército da China. Talvez 500.000 soldados, tanques, porta-aviões, estão ancorando no Golfo Pérsico para o grande confronto, para a batalha final. No jornal hoje vai ter matéria. Hoje chegaram os porta-aviões da Inglaterra, da França, os soldados ingleses, o grande exército da Rússia, e o mundo todo vai estar voltado para aquela notícia. As pessoas vão trabalhar ouvindo rádio, as pessoas vão estar no escritório com a televisão ligada, e o anticristo vai anunciar: faltam 10 dias para Israel ser banido do mapa. Talvez no outro dia ele vai chegar diante das televisões do mundo todo, e todas elas vão estar lá filmando ao vivo no boletim diário, e ele vai dizer: faltam 9 dias para Israel ser varrido do mapa.
Todos os dias nações, exércitos chegam lá. E todos os dias as TVs vão se voltar para mostrar aquele homem do pecado falar sobre o fim de Israel. Faltam 5 dias. Faltam 3 dias. Mas do outro lado do muro de Jerusalém, os judeus vão dobrar os joelhos e começar a clamar pelo Messias. Os joelhos dos judeus vão se dobrar e eles vão começar a clamar dizendo: Jeová, cadê o Messias? Jeová, cadê o Messias? A cadeira dele está vazia. Nós estamos esperando, e se ele tiver que vir, que seja agora. Este é o momento dele vir. E eu estava vendo que desde Ben-Gurion, que foi o primeiro ministro de Israel, quando ele voltou a ser nação, estava prestes a morrer, ele mandou escrever no seu lápide lá em Jerusalém. E quando os turistas visitam Jerusalém, eles vão no túmulo de David Ben-Gurion, e ele mandou escrever lá dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, mas eu espero a volta do Messias ao seu povo. Quando Golda Meir estava deixando o cargo doente, logo depois morreu, ela deu uma entrevista, e alguém perguntou: qual é a esperança de Israel? E Golda Meir disse: a vinda do Messias. Moshe Dayan, Ariel Sharon, Isaac Shami, todos eles anunciaram, não deixaram morrer a esperança de que o Messias vai voltar para sentar-se na cadeira de Deus em Israel. Eles estão esperando. E agora, no confronto final, quando os exércitos do mundo todo se encontrarem na grande guerra do Armagedon, para acabarem com Israel, para aniquilarem com Israel, a Globo vai mandar o seu correspondente, que vai entrar ao vivo, de hora em hora, do campo de batalha. Atenção, amigos da Rede Globo, faltam 2 dias para o início da grande guerra. Enfim, o mundo se verá livre de Israel. Enfim, Israel vai deixar de existir. Enfim, essa nação não constará mais na lista das nações do mundo. Faltam 2 dias. Falta 1 dia. O anticristo vai dar as últimas notícias. As televisões todas vão cobrir o evento. E no dia da guerra, o anticristo vai até a sua plataforma de discurso, e ele vai chegar lá para discursar. As televisões todas vão transmitir ao vivo. É praticamente um feriado mundial. Todos vão parar, as empresas, todos, para ver a guerra iniciar. O anticristo pede que todas as nações, naquele momento, em reverência a ele, em adoração a ele, pare. E todos vão se voltar para aquela guerra. Todos correrão para frente de uma televisão, o maior possível que seja a sua tela, para olhar a aniquilação daquele pequeno povo. O anticristo então vai chegar no seu local de discurso. As televisões todas vão se voltar para lá. Talvez o repórter da Globo vai dizer: senhores e senhoras, é o último discurso antes do início da guerra, antes do início da batalha, a grande guerra do Armagedon. Esta guerra, senhores e senhoras, ela já era prevista, predita, profetizada há 2000 anos, há 3000 anos. Esta guerra fora profetizada e vai iniciar daqui a alguns minutos. E as televisões todas vão se voltar para o anticristo. E lá dentro do muro de Jerusalém, os judeus todos dobrarão os seus joelhos e clamarão: Jeová, cadê o Messias?
Jeová, se tem uma hora para o Messias voltar e assumir o seu assento, é este o momento. Jeová, cadê o Messias? A resplandecente estrela da manhã. Cadê a rosa de Sarô? O lírio dos vales. Jeová, cadê o varão de Deus? Cadê o guerreiro por excelência? Cadê o general? Jeová, cadê o ungido do Senhor? General, cadê o teu filho? General, cadê Jeová? Cadê o Messias? E eles vão estar clamando. Enquanto isso, lá fora, as televisões voltadas para mostrá-lo, o repórter vai dizer: senhores e senhoras, vamos ouvi-lo falar. E o anticristo vai estar falando. E de repente, o repórter diz: senhores e senhoras, coloque a câmera para cá, tira a filmadora do anticristo e vira para o repórter. E ele diz: senhores e senhoras, atenção, senhores e senhoras, eu não sei o que é, eu não entendi ainda o que é, mas alguma coisa vem vindo. E as imagens que levavam todos a ver o anticristo vão se voltar para cima. E o repórter vai ficar maluco: senhoras e senhores, eu não sei o que é, mas é tão grande que não pode ser apenas uma armada, é tão grande que não pode ser apenas um exército. E eu começo a ver, são milhares de pessoas, hoste após hoste, esquadrão após esquadrão, eles vêm enfileirados, tem anjos alados na sua frente, parece que tem trombetas, olha, parece que eles estão tocando, olha, e na frente deles vem um homem diferente. Eu não consigo saber quem é, porque o seu rosto brilha como o sol, os seus pés são como latão reluzente, eu não consigo ver, as suas roupas são resplandecentes. Senhoras e senhores, alguma coisa vai acontecer. Mateus 24, logo depois de 29, da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra verão e se lamentarão ao ver o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória. Glorifica Jesus. O anticristo vai dizer: ei, filme eu. E ele: não, alguma coisa lá em cima é maior, alguma coisa lá em cima é mais importante. E de repente Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer e os seus pés tocarão no monte e ele se fenderá ao meio. Do outro lado do muro, os judeus verão o clarão e vão dizer a ele: o Messias está voltando ao seu povo. Olha lá, é ele que está vindo. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Deus falou: olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, filho, olha lá, é ele o Messias, o homem da cadeira do meio. Levante a sua mão e adore o Senhor. Adore o Senhor. Glorifica Jesus. Eu vou estar lá do seu lado para ajudar a julgar as nações da terra. Você vai estar lá, nós estaremos lá junto com Cristo nesta peleja final. Bendito o nome do Senhor. Ei, não ande de cabeça baixa, não ande entristecido. Eu já li a última parte do livro. Vencemos, aleluia, vencemos. Levante a tua mão e adore a Jesus. Quando Jesus pisar sobre o monte, ele se fenderá.
tristeza, o choro, a preocupação e a angústia dos judeus do outro lado do muro será trocada. Será trocada. Cumprimento de profecias. Isaías 41, 9, 10, 11, 12, 13, o Senhor diz a eles: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus cantos mais remotos, e te disse: Israel, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada e em coisa de nenhum valor aqueles que guerrearem contigo. Buscá-lo-ás, mas não o acharás, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó. Não temas, ó vermezinho de Israel, porque eu, teu Redentor, lembro-me de ti, e eu, Senhor, retornarei para te livrar. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Jesus está voltando, querido. Não esqueça nunca disso. Vitória é muito bom, a alegria daqui da terra é muito bom, mas não é comparada com a alegria do céu. Oh, glória a Deus. Jesus está voltando. Te prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Oh, aleluia. Se você souber, cante. Está chegando o dia que a trombeta vai anunciar que o Todo-Poderoso em glória aparecerá. Vai ser um grande momento que as nações se ajuntarão e todo olho verá aquele que venceu, e toda língua confessará que ele é rei. Louve, cante, louve, toda língua confessará que Jesus Cristo é para todos sempre santo, santo. Toda a terra se dobrará diante do nosso Rei, que em breve vem. Está chegando o dia que a trombeta vai anunciar que o Todo-Poderoso em glória aparecerá. Vai ser um grande momento, escute isso, que as nações se ajuntarão e todo olho verá aquele que venceu, e toda língua confessará que ele é rei. Levante a tua mão e louve, louve. Toda língua confessará que Jesus Cristo é para todos sempre santo. Declare, declare, santo. Toda a terra se dobrará diante do nosso Rei, que em breve vem. Ele vem como Rei e virá pra reinar. Ele é o Messias, é o leão de Judá. Vem num cavalo branco, ele vem pra lutar. Então mais uma vez nosso Rei vencerá. Louve, louve. Toda língua confessará que ele é quem, que Jesus Cristo é para todos sempre. Ele é santo, ele é santo. Toda a terra se dobrará diante do nosso Rei, que em breve vem. Louve, louve. Levante a tua voz e louve. Aleluia. Toda língua confessará que Jesus Cristo é para todos sempre. Ele é santo.
diremos para todo sempre santo. Toda a terra se dobrará diante do nosso rei, que em breve vem. Ele vem como rei e virá para reinar. Ele é o Messias, é o leão de Judá. Vem num cavalo branco, ele vem para lutar. Então mais uma vez, nosso rei vencerá. Toda língua confessará que ele é quem? Que Jesus Cristo é, para todo sempre santo. Ele é santo. Eu digo mais uma vez que ele é santo, santo. Toda a terra se dobrará diante do nosso rei, que em breve vem, e ele vem, e ele vem. Ele vem. A igreja diz: venha Senhor Jesus. Maranata, 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 Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aquela mesma multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Antes, eles recebiam bênção de Deus. Eles eram abençoados por Jesus. E eu quero que nesta noite você glorifica-o, porque ele está aqui neste lugar. Preste atenção. Era grande a multidão que o seguia para ver milagre acontecer. Eram muitos que do mestre recebiam cura, tantos milagres até cego podia ver. Mudo falava, coxo andava e paralíticos se levantavam com sua ordem e o seu poder. Até a morte, ao sentir sua presença, ao morto a vida tinha que devolver. Dessa multidão, ver Jesus entre as crianças, homens e anciãos, ver com seus olhos pães e dois peixes se tornarem verdadeira multiplicação. E aquela multidão abençoada era por Jesus. Eles viam os milagres, recebiam os milagres e compartilhavam a sua luz. E a mesma multidão pediam sua crucificação, lhe traindo com um grito de horror: prendam ele e liberte o malfeitor. Crucifica-o, crucifica-o. Gritaram: soltem Barrabás. 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 E ele foi entregue à mão dos malfeitores. Não tinha nele pecado algum para o condenar. E eles rejeitaram-o e mataram meu Senhor. Estava tudo acabado quando ele expirou. Oh Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas faça a tua vontade. E tiraram o corpo de Jesus da cruz e levaram para uma sepultura. Enquanto isso a terra estava triste e o coração de Deus estava em amargura. Mas Deus sabia que Jesus ali não ficaria. E ao terceiro dia Maria o visitou, encontrou o túmulo vazio, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Glorifica-o, glorifica-o, porque a morte ele venceu. Glorifica-o, glorifica-o, ele para sempre o Filho de Deus.
Ele está nesse lugar, porque Ele está nesse lugar, porque Ele está nesse lugar.